Olá, minha gente, estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma semaninha que se passou e nós então vamos continuar com as nossas aulinhas, né? É, vamos para a nossa unidade de aprendizagem 6, né? Dando continuidade ao quê? Dando continuidade ao nossos fenômenos ondulatórios. O que que a gente vai falar? A gente vai continuar nos nossos fenômenos. Quais os fenômenos que nós falamos na semana passada? Reflexão e refração. Não se esqueçam que são dois fenômenos importantíssimos. A refração, eu não comentei ela completa, então nossa aula de hoje continua, né, do momento em que nós paramos na aula passada, que é a parte de refração. Nós vamos falar de índice de refração absoluto, índice de refração relativo, reflexão interna total. Aí depois a gente continua com os fenômenos ondulatórios, né, de interferência, a consequência da interferência, que é a onda estacionária. Depois da onda estacionária, a gente fala de difração e por último a gente vai falar do experimento de Young, que mostra as franjas, né, de interferência, os máximos e os mínimos. Então, para que a gente possa digamos assim, trabalhar com vocês. Eu vou fazer a projeçãozinha da nossa aula e, né, deixa eu só abrir aqui, fazer o compartilhamento da tela. Então, vamos lá. Então, nossa telinha de abertura, como sempre, né? Continuando, vamos lá para o nosso primeiro slide. Então, índice de refração absoluto. O que que acontece? Quando a onda eletromagnética ou mecânica muda de meio, a gente sabe que isso ocorre refração. Especificamente para uma onda eletromagnética, existe uma outra forma de avaliar essa mudança de meio. E essa forma de fazer isso é a partir do nosso índice de refração. Esse índice de refração, ele compara velocidades, né? Nós sabemos que quando a onda muda de meio, ela muda a velocidade. Então, o que que esse índice de refração vai fazer? Ele vai comparar velocidades. Quais velocidades? Como a gente está falando de onda eletromagnética, o comparativo ou a referência é sempre a velocidade da luz ou da onda eletromagnética no vácuo. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai comparar, né, o quanto a velocidade daquele meio é menor, né, do que a velocidade da luz no vácuo. Então, aqui já temos uma condição muito importante. Como a gente já sabe que todas as ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade, então o que vai acontecer? Não vai existir velocidade maior do que essa. Então, se nós definirmos o índice de refração indica quantas vezes a velocidade, né, da luz, e aí, no caso, pode pensar para uma onda eletromagnética, né, é menor do que a velocidade da luz no vácuo. Então, o que a gente pode pensar? Dessa forma, a gente tem condições de descrever o comportamento da velocidade da luz em qualquer meio. Na aula passada, eu falei que né, eu poderia também analisar pela densidade. É uma forma fácil, digamos, de fazer com que os alunos entendam, né? Porque densidade é uma coisa mais palpável. Já o índice de refração absoluto e a medida que vai me dizer, né, o que vai acontecer com a onda eletromagnética, que é a refringência, já é uma coisa um pouco mais abstrata. Então, às vezes, fica difícil. Então, a sugestão que eu dou para vocês, basicamente, é ao invés de falar, né, da refrigência direto, falem primeiramente da densidade, né? Tem um detalhe ou outro que não dá para usar, mas falem da densidade que vai dar tudo certo. Então, se a gente continuar esse índice de refração absoluto, ele vai ser determinado, então, fazendo o quê? A razão entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Como não existe velocidade, né, da luz no meio superior a velocidade da luz do vácuo, esse índice de refração absoluto, tá, gente? O absoluto, ele nunca vai ser, né, menor do que um. Ele vai ser, no mínimo, igual a um, né? Quando? Quando a onda eletromagnética está navegando no vácuo, certo? Então, é muito importante que a gente coloque. O índice de refração relativo, esse pode ser menor do que um. Agora, o absoluto, ele sempre vai ser maior do que um. E ele vai me dizer um percentual de quanto, né, a velocidade do meio é em relação à velocidade da luz no vácuo. Beleza? Essa é uma grandeza adimensional, portanto, ela não tem unidade, ok? A gente só calcula. Grandezas adimensionais não tem como medir. Então, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar com as velocidades e chegar nesse índice de refração
absoluto. Na continuação, então agora aqui a gente vai ter, né? Opa, a gente vai ter a nossa refringência. O que que é essa refringência, né? Essa refringência, ela está associada basicamente ao comportamento da velocidade da luz no meio onde a gente está analisando. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer, né, a análise desse esquema. Então, vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com a velocidade da luz em relação ao meio. E aí, uma coisa muito importante, né? Quanto maior o índice de refração, maior é a refringência do meio, consequência, menor é a velocidade da onda neste meio. Então, a gente pode pensar que o índice de refração lá, né, a velocidade do meio sendo maior, claro que nunca superior ao vácuo, mas a velocidade da luz no meio que eu estou analisando crescendo, o índice de refração vai diminuir. Então, quanto maior o índice de refração, mais, né, refringência, por consequência, menos velocidade. Então, a gente pode analisar isso dessa forma. Então, refringência de um meio é dado pelo seu índice de refração absoluto. Quanto maior o índice de refração, mais refringência. O meio mais refringente, o que que significa dizer? Né? Que ele vai ter um maior índice de refração absoluto, por consequência, a sua velocidade da, né, da onda eletromagnética ou da luz, né, ela vai acabar sendo menor. Beleza? Aí nós temos que falar do índice de refração relativo. O índice de refração relativo, o nome relativo já está dizendo, né? É um índice de refração em relação ao outro, correto? Então, se eu tenho dois meios, por exemplo, né? E com uma interface, como assim dois meios? Água e ar. O ar tem um índice de refração, a água tem outro índice de refração. O que que vai acontecer? Nós podemos relacionar o índice de refração absoluto? Sim, mas nós podemos também relacionar os índices de refração de um meio em relação ao outro. E como é que funciona, né? Isso é muito interessante. A relação passa pelo meio para onde a onda está refratando. Então, assim, ó, por exemplo, a onda está saindo do meio A e indo para o meio B, né? Está saindo do meio A e indo para o meio B. O índice de refração vai ser, no caso relativo, ele vai ser um índice de refração do B dividido pelo índice de refração do A, né? Se a onda está saindo do meio B e vai para o meio A, vai ser o contrário. Aí o que que nós sabemos? Que esses índices de refração, eles são inversamente, né, proporcionais à velocidade da onda em cada meio. Então, se eu faço que o índice de refração do B em relação ao A é o valor do índice de refração do meio B dividido pelo valor do índice de refração do meio A, eu posso pensar que as velocidades são o contrário. Então, vai ser VA dividido por VB. E se vocês lembrarem da aula passada, a velocidade acompanha, né, o comprimento de onda e vice-versa. Por consequência, se aqui eu tenho VA sobre VB, eu posso também trabalhar com lambda A sobre lambda B. Aqui nós temos a nossa lei de Snell, né? Que vai ser o seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo refratado. Tá? Então é muito importante vocês entenderem que sempre quem vai estar dividindo vai ser o meio do qual ela saiu, certo? Então, o meu numerador, ele vai estar acontecendo para onde a onda vai e o meu denominador vai ser da onde a onda está saindo, ok? Esse índice de refração relativo, diferente do absoluto, ele pode ter um número menor do que 1, tá? Ele pode ter números maiores do que 1 ou menores do que 1, tá? Então, é muito importante que vocês entendam a diferença entre esse índice e o índice absoluto, certo? Continuando a nossa aula. Então, a gente começa a ver a nossa aplicação direta da refringência. E essa aplicação direta da refringência vai acontecer numa, digamos assim, numa situação que a gente chega, né? E ao invés de acontecer a refração, a situação, o experimento passa a ter o quê? Passa a ter uma reflexão. Essa reflexão, ela é uma reflexão interna. Por quê? Porque tem uma condição, né? Para acontecer a reflexão interna, a onda, a luz, no caso, ela tem que sair do meio mais refringente para um meio menos refringente.
Então, por exemplo, a luz, a fonte de luz tem que estar dentro da água, que é um meio mais refringente, e ela vai para o ar, que é um meio menos refringente. Dessa forma, é possível chegar numa reflexão interna total. Agora, se vocês fizerem um experimento ao contrário, vocês não vão conseguir chegar, né, nessa reflexão interna total. Mas como é que acontece, né? Então, aqui eu tenho um esqueminha e eu vou abrir o aplicativo para que vocês possam entender. No PDF tá o link certinho, né? Para vocês também clicarem lá e conseguirem acessar. Então, eu vou abrir aqui, compartilhei a tela. Então, a gente vai aqui nessa parte de intro, né? Então, olha só. Eu tenho aqui o raio incidente, eu tenho o raio refletido e eu tenho o raio refratado. Só que isso só é possível por quê? Porque eu estou num meio ar indo para um meio água. O índice de refração do meio ar é muito próximo do índice de refração do vácuo, então ele vale 1. E o índice de refração da água é 1,33. Então vejam, ó, eu aproximo o raio incidente, né, da normal, a normal é essa linha pontilhada aqui, eu aproximo o raio incidente dessa normal, o ângulo de reflexão aqui, ó, é o mesmo, mas o ângulo de refração tende a se aproximar da minha normal. Por quê? Porque a minha velocidade vai diminuir. Se eu afasto, né? O que que vai acontecer? Aqui o ângulo ele está comparativamente maior, mas mesmo assim a velocidade continua diminuindo. Vejam que se eu trocar os meios, isso já não é verdadeiro. Então eu vou água, vou botar água aqui. Se eu boto, né, dois meios iguais, não tem desvio. E aqui eu vou botar arara. O que que aconteceu? Agora o raio se afastou. Por quê? Porque esse meio, a velocidade vai ser maior, por consequência, meio menos refringente, então eu vou ter, né, a minha onda se afastando da normal. Só que agora eu vou conseguir fazer o quê? A nossa reflexão interna. Por que que ela é interna? Porque a fonte tem que estar no mesmo meio em que vai ocorrer a reflexão. Quando é que isso acontece? Um determinado ângulo. Então, o que vai acontecer? Ó, eu vou começar a girar aqui, ó. Vejam que esse raio aqui refratado, ele tende a se aproximar da interface. Então, eu vou afastando, 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 até que ele desaparece. O que que aconteceu? A reflexão, ela ficou total, correto? E ela é interna porque a fonte está no mesmo meio, né, da onde está ocorrendo a reflexão. Então, é muito interessante porque isso aqui tem uma aplicação, né, gigantesca. E uma delas, a principal, seria o quê? A nossa fibra ótica, né? A fibra ótica funciona basicamente por reflexão interna. Então, se nós pegarmos a situaçãozinha, né, do nosso slide que tem lá, o que está acontecendo? Se ele passar em, né, reto, lembrem que vai ocorrer a refração, mas não sofreu desvio. Aí o que vai acontecer? Ele vai refratar, correto? E refletir. O que vai acontecer? Conforme ele vai pegando um ângulo de incidência maior, o raio refratado vai tendendo a se aproximar da minha interface. Vai chegar a um determinado valor, e esse valor é um caso crítico, que é quando nós estamos com o raio refratado a 90 graus em relação à normal. Vejam, ó, vamos botar lá de novo. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, ele tem um ângulo, né, em relação à normal, que é menor do que 90. Se eu for aumentando o ângulo incidente, ele vai tendendo a se aproximar da interface. Quando ele desaparece, né, ele estará aqui, ó, exatamente sobre a interface, cujo ângulo de refração é 90 graus. Então, vai acontecer esta situaçãozinha aqui. Ele vai chegar nesse ângulo, cujo raio refratado vai estar a 90 graus em relação à normal, e esse ângulo é chamado de ângulo limite ou ângulo crítico. A partir daí, não tem mais refração. A partir daí, ocorre somente reflexão. Então, o que acontece? É importante determinar esse ângulo crítico para saber que, a partir de determinado ângulo, a refração deixa de existir e passa a acontecer a refração.
Uma lembrança, né? A reflexão total de uma onda eletromagnética só ocorre, né, só pode acontecer se ela estiver no meio mais denso ou no meio mais refringente, ok? Sigam essa regra da densidade que é suficiente, né? Os alunos entendem facilmente. E aí, a gente pega e trabalha com quem? Com a lei de Snell. Então, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo crítico é igual ao índice de refração do meio 2 e o ângulo onde ocorre o meio crítico, o ângulo refratado em que isso acontece é 90. Seno de 90, 1. Então, eu vou ter, né, que o seno do meu ângulo crítico vai ser exatamente o N2 dividido pelo N1. E aí, né, o arco seno vai me dar exatamente o ângulo crítico, né? Então, se eu tenho o índice de refração do meio 2 e do meio 1, vejo que é um índice de refração relativo, né? Então, eu tenho condições de descobrir em que situação isso vai acontecer o ângulo crítico. Correto? Então, é muito importante para determinar exatamente a partir de que ponto a nossa reflexão interna total vai acontecer. E é muito importante vocês não esquecerem também que por causa disso, a gente consegue reter a luz dentro do meio, né, num intervalo de tempo maior. Consequência disso, né? O meio em que retém a luz por um tempo maior, ele brilha mais. Então, por exemplo, um diamante, ele tem um índice de refração grande. E aí, o que que vai acontecer? Ele retém a luz lá dentro mais tempo, por consequência, ele vai brilhar mais. Um brilhante, a mesma coisa, e esse é o princípio, né, de entendimento do porquê que um brilhante ou um diamante brilham mais. Exatamente porque eles retêm a luz lá dentro. Ela reflete internamente muito mais vezes do que em outros materiais. Então, o material, ele é, né, considerado valioso, ok? Então, a nossa reflexão interna total colocada para vocês. Na sequência, a gente vai fazer, então, um exemplo. Então, vamos pegar lá. O que que nós temos aqui, né? Nós temos o meio 1, vamos botar lá a nossa... Aqui, ó, nós temos o meio 1, que ele está chamando de ar, né? Então, aqui eu tenho o ar. E eu tenho o meu ângulo de incidência, que é o θ1. O que está acontecendo? Né? Se vocês olharem para o θ2, o θ2 está menor do que o θ1, certo? Então, a gente pode escrever o ângulo 1, vamos botar assim, né? Ele vai ser o quê? Maior que o ângulo 2. Consequência, eu posso dizer que o índice de refração do meio 2, né, tem uma velocidade menor, por consequência, vai ter uma refringência maior. Então, eu já posso dizer que N1 é menor que N2. Sim? Agora, vamos analisar do meio 2 para o meio 3. Se vocês olharem do meio 2 para o meio 3, o ângulo 2, né? Ele vai ser o quê? Maior que o ângulo 3. O que que eu posso pensar? Significa dizer que o raio se aproximou mais ainda da normal, por consequência, a velocidade diminuiu. E se a velocidade diminuiu, ele foi para o meio mais refringente, né? Então eu posso dizer que o N2 é menor que o N3. Sim? Na sequência, observem que agora do N3 para o 4. Então, o ângulo 3 em relação ao ângulo 4. O ângulo 4, gente, ele está muito parecido com o ângulo 1. Observem lá. Então, vejam que o raio, né, se afastou. Então, o ângulo 3, ele vai ser menor que o ângulo 4. Por consequência, né, o índice de refração do meio 3 vai ser maior do que o índice de refração do meio 4. Entenderam a história? Basicamente, por quê? Por causa da história do ângulo. Ah, mas eu posso fazer do ângulo 1 com relação ao ângulo 3? Posso fazer. Basicamente, eu tenho que verificar o que que aconteceria. Neste caso, eu estou colocando um meio 2 no meio do caminho. Então, a gente vai analisando de meio em meio. Mas a lei de Snell, né, ela vale para qualquer relação. Do meio 1 para o meio 3, do meio 2 para o meio 4 e assim por diante.
ok? Então, como é que ficaria a história aqui, né? O N1 vai ser menor que o N2, né? Que vai ser menor que o N3, que vai ser maior que o N4. Certo? Tranquilo? Continuando. Ah, isso vai ficar gravadinho e vocês têm condições de acessar e rever. Beleza? Então, vamos apagar aqui, assim. Na continuação, a gente então vai falar agora do nosso terceiro fenômeno ondulatório, né? Nós falamos de reflexão, refração e agora a gente vai falar da interferência. A interferência, gente, ela é chamada, né, de interferência construtiva ou destrutiva. Vai depender basicamente do que vai acontecer. Como assim? Nós temos uma interferência construtiva quando as amplitudes da nossa onda se somam. Quando as amplitudes se anulam, né, uma menos a outra, tendem a se anular, nós chamamos de interferência destrutiva. Como é que vai funcionar isso? Nós vamos ter assim, ó, uma interferência construtiva, eu vou ter a condição, né, que os pulsos estarão em fase. Né? Então, aqui ó, é importante que os pulsos estejam em fase para que ocorra, né, a nossa interferência construtiva. O que vai acontecer? Eu tenho uma onda A aqui, né? Essa onda à esquerda, eu tenho uma onda na direita, elas estão em sentidos contrários. O que vai acontecer? Quando elas se encontrarem, elas vão formar o que a gente chama de interferência construtiva. E aí, elas vão aumentar a amplitude. Quando elas se cruzarem, né, a que estava na direita, ela continua andando para a esquerda e a que estava na esquerda continua andando para a direita, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Aí, nós vamos ter agora a nossa interferência destrutiva. Então, vai acontecer o quê? Quando elas estiverem em oposição de fase, ou como a gente pode dizer, né, diferença de fase, certo? A diferença de fase aqui vai me dizer se vai acontecer uma interferência destrutiva ou construtiva. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um pulso, né? Esse pulso ele vai estar se propagando para a direita e eu vou ter um pulso se propagando para a esquerda, mas com inversão de fase. Quando eles se encontrarem, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai anular parcialmente esse outro, né? E aí nós vamos ter uma interferência destrutiva, né? Após essa sobreposição, os pulsos continuam como se nada tivesse acontecido. Para que vocês entendam o que eu estou querendo fazer, né? Eu vou mostrar para vocês no nosso aplicativo lá. Aqui, já vou compartilhar aqui para nós. Aqui está o nosso FET, né? Que a gente utiliza bastante. Então, eu vou botar aqui no pulso, vou fazer, né, a situação da extremidade infinita e vou tirar o amortecimento. Criei o pulso, ele vai indefinidamente. Beleza? Então, vou fazer o quê? Vou fazer primeiramente uma extremidade fixa. O que acontece, né? Só para relembrar, ela vai vir aqui com a extremidade fixa e vai inverter a fase, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 pulsos, tá? Vou botar lento aqui para que vocês vejam. Vou fazer 2 pulsos, né? Quase que um atrás do outro. Então, fiz um, bem lentinho, parará. Vou fazer outro. Vejam o que vai acontecer. Esse cara aqui inverteu a fase, né? E esse cara aqui foi criado pela fase crista. Quando eles se encontrarem, o que vai acontecer? Como ambos têm a mesma amplitude, eles vão acabar, vamos botar normal aqui, né? Eles vão acabar se destruindo. Correto? E vejam que a sensação que se tem é que aquele pulso que estava indo para a direita, ele volta por baixo, e aquele pulso que estava indo para a esquerda, ele volta por cima. Mas não. O pulso que foi criado por cima, ele continuou por cima. Aquele pulso que veio por baixo, ele continuou por baixo. Vou botar aqui numa situação normal para vocês verem o que vai acontecer. A sensação é que esse pulso ele chega até o meio aqui e volta. E na realidade não é isso que acontece.
correto? Na realidade, o pulso de cima, ele continua como se nada tivesse acontecido. Só que no momento em que eles se encontram, eles se destroem. Vamos reinicializar. Agora eu vou botar com a extremidade solta. Lembram? A extremidade solta, ela vai crista e volta crista. Então, vou botar lento novamente, vou criar um pulso, né? E quando ela estiver chegando lá, eu vou criar outro pulso. Vou criar outro pulso aqui. Parei. O que vai acontecer? Ó, eu vou ter duas cristas em sentidos contrários. Consequência disso, ó, elas vão aumentando, aumentando. Vou botar ela normal aqui para ser um pouquinho mais rápido. Elas vão, né, cada vez se somando, construindo uma onda com amplitude maior. Certo? Então, é muito importante que vocês entendam a interferência construtiva e a interferência destrutiva. O primeiro caso que eu apresentei para vocês, ele é este caso aqui, ó, né? Que nós temos no nosso próximo slide, quando a interferência é totalmente destrutiva. Mas para que isso aconteça, as amplitudes deverão estar em oposição de fase e terem o mesmo tamanho, né? Então, a crista aqui tem que ter o mesmo tamanho do vale. Quando eles se encontram, eles se destroem totalmente, certo? Na continuação, nós vamos falar da onda estacionária, que é uma consequência, né, da interferência. De duas ondas se propagando em sentidos contrários, ou como nós fizemos no nosso aplicativo ali, com a extremidade fixa, né? E pode acontecer a inversão. Então, quais são os dois fenômenos responsáveis por uma onda estacionária? Interferência e reflexão. Aí o que vai acontecer? Por que essa onda estacionária ela é dita estacionária? Porque a sensação que se tem é que ela está em repouso. Então, vão ter pontos nela que estarão parados e vão ter pontos nela que estarão se movendo. O ponto que vai estar parado, interferência destrutiva. O ponto que vai estar em movimento, interferência construtiva. Quando nós temos uma interferência construtiva, forma um ventre. E aí, então, o que vai acontecer? Ali, a interferência se construiu, duas amplitudes se somaram. Quando nós temos a interferência destrutiva, nós vamos ter o nó. Significa dizer o quê? Que as duas amplitudes se anularam. Sim? Então, como é que vai funcionar? Vamos imaginar que eu tenho duas ondas se propagando em sentidos contrários. Quando esse vale encontrar essa crista, ele anula. Cria o quê? O que a gente chama de nó. Aí esse vale vai continuar indo. Aí ele vai encontrar este outro vale. O que ele vai fazer? Ele vai criar o que nós chamamos de interferência construtiva de ventre. E aí o que vai acontecer? Esses pontos vão se encontrando, né? E eles vão criando a onda estacionária. Um exemplo clássico de onda estacionária é pular corda. Né? Nós temos o quê? A corda subindo e descendo, mas na realidade a sensação é que a corda está parada ali entre as duas pessoas que estão fazendo ela se mover. Mas na realidade eu tenho um pulso que vai e volta, um pulso que vai e volta. Só que como ele está indo muito rápido, a sensação é que a onda está construindo e destruindo. Consequência, né? Se a gente seguir, nós vamos ter a nossa ondinha estacionária. Certo? Para que a gente possa entender, vou abrir de novo um aplicativo, só que agora um lugarzinho um pouquinho diferente. Vou compartilhar aqui. Esse aqui eu não tinha ainda mostrado para vocês, é um outro aplicativo chamado Walter Fend. Talvez vocês conheçam. Ele tem muitas coisas legais, só que as cores que foram escolhidas não são muito boas. Mas tudo bem, vamos deixar para lá esse negócio. O que nós temos? Ó, uma extremidade fixa, o que vai acontecer? A onda vai ser criada lá, e ela vai bater e vai refletir. Aqui é um pouco lento, tá, gente? Então, vamos dar o start, só para, né, acontecer. Então, a onda, ela tá chegando, correto? Ela tá indo. O que vai acontecer? Essa crista vai estar na extremidade fixa, ela vai virar vale. Esse vale, na extremidade fixa, vai virar o quê? Crista. Só que daí o que vai acontecer? Eles vão voltar. E quando eles voltam, eles acabam encontrando ou uma crista ou um vale. E aí o que pode acontecer? Interferência construtiva ou interferência destrutiva. Vai começar a voltar, ó. Então, olha lá, ó, né? Criou ali, ó. Quando elas se cruzam, ó, vamos dar uma pausa.
Vamos pausar aqui. Vejam, ó, quando o vale se cruza com a crista, né? Forma o nó. E quando as cristas se encontram, né? No caso aqui, crista com crista, eu vou ter o ventre. Vamos continuar. Olha lá, ó. Vejam que, ó, aqui, o que aconteceu? Ó, crista com crista, aumentou a amplitude, correto? Aqui nesse ponto aqui vai dar vale com vale, aumentou a amplitude. Continua. Aí o que que vai acontecer, ó? Pá, anulou tudo. Por quê? Porque eu tenho uma crista com vale, uma crista com vale, uma crista com vale. Então elas acabam se anulando, criando o quê? Os pontos estacionários chamados de nó. Então, eu tenho aqui a minha onda estacionária. A sensação que se tem que essa onda que está com os pontinhos pretos aqui é que ela está parada. Mas, na realidade, se vocês lembrarem, ela foi uma onda que foi e voltou. Então, agora aqui, ó, ela está totalmente estacionária. O que que vai acontecer? Esses pontos aqui, vamos botar, né? Esse ponto aqui, ó, é um nó. E isso aqui é um ventre, certo? Como é que eu represento isso estático? Desse jeito aqui, ó. Vamos assim. Desse jeito assim, tá? Então vejam, ó, a onda estacionária ela vai estar desse jeito, que é exatamente o desenho que eu mostro para vocês no material. Aqui, ó. O que que vai acontecer? Nós vamos ter os ventres e nós vamos ter os nós. Interferência construtiva, interferência destrutiva. A gente precisa analisar esse desenho dessa onda estacionária. E o que eu vou falar agora aqui é muito importante, que até de repente vocês possam falar para os alunos de vocês. Por quê? Porque às vezes fica difícil de imaginar. Quando eu tenho o ventre vermelho, eu não tenho a parte de baixo. Lembram lá do esqueminha, ó? Aqui, né, ó, na animação, ó, quando eu tenho, vamos passar aqui, pausei. Quando, né, embora ele forme a parte de baixo, eu não tenho a parte de cima, correto? Só que o desenho vai ser isso aqui, ó. Ele vai mostrar os dois ao mesmo tempo. Então, vocês têm que cuidar na hora de explicar que quando, e por mais que seja bobo isso, mas é importante, né? Quando tem a parte de cima, não tem a parte de baixo. Aí nós temos que analisar duas coisas. A primeira, a distância entre dois ventres e dois nós consecutivos equivale à metade de um comprimento de onda. Então, aqui, ó, entre um ventre e outro, lambda sobre 2. Entre um nó e outro, lambda sobre 2. Agora, a distância entre um ventre, que é aqui do meio, até o nó, é lambda sobre 4. Ok? Então, interferência, onda estacionária como consequência de interferência ou reflexão com extremidade fixa. Sim? Um exemplo. Então, a figura, né, mostra uma onda estacionária. Os pontos A, B, C e D são nodos ou nós, então é a mesma coisa. E a distância entre os nodos A e D é de 6 metros. A velocidade de propagação da onda, das ondas que resultam na onda estacionária, nessa corda, é de 10 metros. Vejam, é uma onda, então continua valendo a história do V igual a lambda vezes F, né? Velocidade V igual a lambda, vamos escrever, né? Vezes a frequência. Continua valendo isso. O que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar o meu lambda, eu tenho que buscar, né, a informação, porque a velocidade eu tenho e eu quero a minha frequência. Então, como é que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho que buscar aqui, ó. O que eu tenho? Eu sei que entre dois ventres consecutivos é meio comprimento de onda. Eu sei que entre dois nós consecutivos também é meio comprimento de onda. Então, se eu pegar, né, aqui, ó, desse pontinho até aqui, eu tenho meio comprimento de onda. Até aqui, eu tenho mais meio comprimento de onda. Até aqui, eu tenho mais meio comprimento de onda. Consequência, né? Eu tenho, dentro de 6 metros, 1,5 lambda. Então, 6 metros é igual a 1,5
lambda. Vamos escrever, né? Porque o meu coisinha aqui não tem os números, o alfabeto grego. Então, eu vou isolar. O meu 6 vai ficar dividido por 1,5 e isso vai ser igual ao meu lambda. Certo? 6 dividido por 1,5 é 6 dividido por 3 meios, que é igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4. 4 metros é o meu lambda. O que vai acontecer? Eu quero a minha frequência. Então, a minha frequência vai ser, né, a minha velocidade, 10, dividido pelo meu lambda, que é 4. Isso vai me dar 2,5 Hz. E essa é a resposta, né, da frequência da onda. Sim? Apagando. Continuando. Nós vamos falar da difração. A difração é o fenômeno onde a onda consegue contornar um obstáculo. Só que para ela fazer isto, ela tem uma condição. Qual é a condição? A condição é que o comprimento de onda tenha uma ordem de grandeza comparável ao comprimento de onda da onda incidente. E a gente representa isso dessa forma. Então, eu tenho uma fenda, a onda vai passar e ela vai mudar a sua forma. Mas ela não altera o comprimento de onda, ela não altera a velocidade e ela não altera a frequência, ok? Mas ela vai alterar a sua forma. Só que para que aconteça essa difração, essa distância aqui, ó, ela tem que ter dimensões comparáveis ao tamanho do meu comprimento de onda. Olhando por cima, eu tenho este desenho, olhando em 3D, eu tenho esse desenho aqui, ok? E a gente pode fazer essa difração, né? Deixa eu só comparar aqui e colocar numa situaçãozinha para mostrar para vocês, tá? Então, aqui, vamos buscar, só para mostrar para vocês, porque é extremamente importante que a gente consiga visualizar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar de ondas sonoras, esse aplicativo de ondas sonoras aqui. Então, vamos botar duas fontes. Vamos tirar o som. Não, aqui. Não, esse aqui não vai dar, porque esse aqui não tem as fendas. Só um momentinho. Então, aqui. E tira, 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 tira. É aquele lá, ó. Aí, aqui. Então, aqui, ó. Fendas, tá? Então, ali, ó. Vou criar o pulso, ele vai encontrar o obstáculo e ele vai mudar a sua forma. Se eu aumentar a frequência, né? Vejam que o contorno vai aumentar. Eu vou aumentar mais ainda, né, essa difração, fazendo o quê? Diminuindo o tamanho da fenda. Vejam que agora eu tenho uma refração bem mais, né, intensa. Refração não, desculpe, difração, né? Então, a difração é quando a onda muda de meio, ok? Mudou o meio, difratou, certo? Vamos voltar lá para a nossa aulinha. Seguindo, a gente tem a experiência, né, de Young, que é a história das franjas, e a condição para que tenha, né, os máximos e mínimos é exatamente, né, o meio comprimento de onda. Então, o que que Young fez? Ele simplesmente pegou uma fonte, né, e fez essa fonte passar por duas fendas, e ele verificou que iriam acontecer as interferências destrutivas e construtivas. Vamos mostrar isso para vocês. Aqui, ó. Vou colocar duas fendas. Vou aproximar aqui e vejam, ó. Aqui estão os traços. Vou dar um pause aqui só para vocês verem, né? Então vejam, aqui, ó, eu consigo enxergar uma destruição. Vamos mudar a cor aqui para aparecer mais. Aqui eu consigo perceber uma destruição, aqui eu consigo perceber uma destruição, e assim por diante.
Essa destruição, eu tenho mínimos. Essas construções, eu tenho os máximos. Mínimos, escuro, máximo, claro. E aí, a gente tem, né, o interferômetro. Então, ali, ó, esse desenhozinho, franjas claras, interferências construtivas, franjas escuras, interferências destrutivas. Tem uma condição para isso acontecer, gente. Qual é a condição? A condição é que se a distância aqui, né, eu tenho as duas situações. Se a onda chega junto a partir de duas fontes, eu tenho uma interferência construtiva. Se ela vai com diferença de fase, eu tenho uma interferência destrutiva. E vejam que a diferença de fase é metade de um comprimento de onda. Então, eu tenho que pensar que essa distância aqui, para que aconteça, ela tem que estar proporcional a meio comprimento de onda. Se esse meu N aqui for número ímpar, interferência destrutiva. Pontos escuros. Se esse meu N aqui for par, pontos, né, claros, porque eu vou ter comprimentos de ondas inteiro e aí vai chegar lá e vai acabar criando uma interferência construtiva. Então, a interferência construtiva são os máximos, o meu N vai ser par. Então, né, 0 para ser o ponto de partida, 2, 4, 6, 8, sempre vai dar números inteiros de comprimento de onda. Se a interferência quer ser destrutiva, eu tenho no anteparo números ímpares, então 1, 3, 5 e assim por diante. Eu sempre vou ter números, né, de meios comprimentos de onda que não são inteiros. Beleza? E isso a gente verifica nesse exemplo aqui. Então, o que está acontecendo? Eu tenho duas fontes, S1 e S2. A distância de percorrer aqui, né, de S1 para o ponto P, de S2 para percorrer, é o nosso ΔX. O que ele diz no problema? Que a distância x2, essa aqui de baixo, vale 75. E ele quer saber qual é a distância 1. Mas, vejam, ele quer, né, para que no ponto P a gente tenha uma interferência construtiva. Deixa eu só ver aqui se eu fiz certo. Duas fontes, S1 e S2 de ondas iguais, estão em oposição de fase. Isso, elas estão em oposição de fase. Então, significa dizer o quê? Que elas vão criar uma interferência destrutiva naturalmente. Só que ele quer lá no final uma interferência construtiva. Então, eu tenho que verificar qual é a distância para que isso aconteça. Ele me dá o comprimento de onda e, por consequência, eu tenho condições de trabalhar. De que jeito? O ΔX é x2 menos x1 para n lambda sobre 2. Uma interferência destrutiva, o primeiro número ímpar, né, é 1. Então, fazendo n igual a 1, a gente tem 75 menos x1 igual a 1 vezes 5 meios. 75 menos x1, 5 meios é igual a 2,5. Por consequência, se eu isolar o x1, eu vou ter 75 menos 2,5, e isso vai me dar 72,5 centímetros. Consequência, a resposta é a letra A. Ok? Me estendi um pouco hoje, mas é importante porque esses fenômenos ondulatórios, eles são de extrema importância, principalmente para aqueles alunos que querem prestar o Enem ou querem prestar um vestibular, né, onde a física ainda é cobrada. O Enem seria a porta de entrada de muitos, né? Então, o que vai acontecer? No Enem, os fenômenos ondulatórios, eles são muito importantes. Ainda está faltando a nossa polarização para a gente comentar e relembrar. Beleza? Assistam o vídeo, tentem fazer a avaliação e uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até mais.